Se comparar com os outros é algo inevitável. Eu sou inevitável. Você já fez, você faz ou vai fazer em algum momento da sua vida. A comparação faz parte da experiência humana, especialmente quando estamos tentando entender quem nós somos, onde estamos e para onde queremos ir. No início, e aqui falo mais da questão da adolescência, início da vida adulta, a questão não é tentar evitar se comparar com os outros, porque isso provavelmente vai ser algo impossível de fazer. Mas você pode fazer as seguintes perguntas. Tem como se comparar de uma forma saudável? Tem como transformar a comparação em combustível para crescer e não em motivo para se sentir menor, incapaz ou frustrado? A resposta para ambas as perguntas é sim, tem como. E ainda tem um tipo de comparação que ela é obrigatória você fazer na sua vida. E é sobre isso que vou estar falando nesse vídeo de hoje. Olá, eu me chamo Lucas e seja bem-vindo ao canal Entre Linhas e Opiniões. Já aproveita e deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo que nós estamos trazendo aqui e deixa nos comentários algum ponto que chamou a sua atenção nesse vídeo, algo que você queira acrescentar. No nosso último vídeo eu comentei um pouco sobre a segunda noite de conversas entre o jovem e o filósofo no livro A Coragem de Não Agradar. Aliás, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários para você ver depois de assistir esse vídeo. O filósofo, seguindo a linha da psicologia adleriana, faz uma afirmação bem direta. Todos os problemas humanos são problemas de relacionamento interpessoal. Ele também apresenta 3 conceitos centrais, que são sentimentos de inferioridade, complexo de inferioridade e complexo de superioridade, que já vamos explorar melhor. Mas de uma forma bem resumida, todos esses conceitos têm a ver com um ponto que é bastante real na vida de todos nós, que é a tendência de nos compararmos com as outras pessoas. Antes de gravar esse vídeo, eu fiz uma pesquisa aqui mesmo no YouTube e percebi que na maioria das vezes dos vídeos que eu encontrei, as pessoas falam sobre a comparação sempre de uma forma negativa, como se comparar automaticamente fosse um erro, fosse uma maldição ou algo simplesmente que precisa ser abolido das nossas vidas. Mas a verdade é que se comparar com as outras pessoas não é por si só algo ruim. A questão não é eliminar a comparação com as outras pessoas da sua vida, mas aprender a fazer isso de uma forma saudável, de um jeito que te faça crescer e não te destruir. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai aprender que o problema nunca foi a comparação em si, mas o significado que você dá a ela e a forma como você a usa na sua vida. Então, quando e como a comparação pode ser saudável, necessária e até uma aliada no nosso desenvolvimento pessoal? Atualmente estou lendo o livro 12 Regras para a Vida, de Jordan B. Peterson. E, inclusive, já deixo aqui a minha indicação para você, caso ainda não tenha tido contato com essa obra maravilhosa. No capítulo 4 desse livro, ele traz uma regra que tem tudo a ver com o tema de hoje, que diz o seguinte: compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. E Peterson trata essa ideia como uma comparação obrigatória da vida. Ele entende que não temos como viver sem medir o nosso progresso, mas a questão é
com qual regra estamos nos medindo? Para Peterson, existe apenas uma comparação realmente saudável: você hoje contra você de ontem. Ele fala que se todos os dias você se olhar honestamente e se fizer a pergunta: eu estou melhorando mesmo que um pouco? Se você faz isso constantemente, então você está andando na direção certa. Porque no fundo, não importa se existe alguém anos-luz à sua frente, não importa se outra pessoa atingiu resultados maiores, mais rápidos ou com mais destaques que você. O que realmente importa é você estar avançando no seu caminho, dentro da sua história, dentro das suas possibilidades reais. O autor mostra que essa mudança de foco ela é transformadora, porque em vez de olhar para o mundo buscando provas de que você não é suficiente, você olha para si mesmo buscando um progresso verdadeiro e possível, porque você sabe da sua capacidade e do seu potencial naquele determinado momento. E isso até me fez lembrar uma citação do professor Mário Sérgio, que diz: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E essa mudança pode ser essencial na sua vida, porque o Peterson explica no livro que quando você se compara com as outras pessoas, você nunca tem os dados completos. Você nunca sabe o que a pessoa está enfrentando ou o que ela já enfrentou. Você só vê a versão que ela decidiu mostrar para você. E ele usa um ponto muito forte aqui. Ele fala que sempre haverá alguém melhor do que você em algum lugar. E se essa for a régua, você nunca será bom o suficiente. Por isso, Peterson afirma: a vida não é uma comparação contra o outro, mas uma evolução contra o seu próprio passado. Outro ponto muito importante que ele traz é: suas metas precisam fazer sentido dentro da sua vida. Muitas pessoas sofrem porque elas olham para a conquista do outro e transformam aquilo em um objetivo, só que ignoram completamente que o outro tem outro contexto, outras condições, outras características, outros pontos de partida, outras dificuldades. Então você pode estar tentando perseguir uma meta que ela não é sua e por isso ela parece inalcançável. E isso não te torna pior do que alguém, apenas significa que vocês estão em momentos diferentes da caminhada e você precisa entender e perceber isso o quanto antes. Voltando ao livro, o Peterson ele sugere algo muito simples e extremamente poderoso. Primeiro, pare de tentar atingir o ideal de outra pessoa. Segundo, olhe para a sua vida do jeito que ela é hoje. Terceiro, escolha pequenas metas que você possa realmente cumprir. E quarto, faça um pouco melhor hoje do que você fez ontem. E ele reforça que o jogo da vida é ganho pelas repetições. Um pequeno avanço hoje, repetido no dia seguinte, repetido por uma semana, repetido por um mês e assim por diante. Isso te faz alguém completamente diferente. Essa simples mudança, que pode parecer pequena, muda completamente o jogo, porque coloca você no lugar onde você tem um controle, que é nas suas atitudes, nos seus hábitos, nas suas escolhas, no seu próprio caminho. E quando você percebe isso, a comparação ela deixa de ser um peso e passa a ser um combustível para a sua evolução real. Bem, até agora falamos sobre a comparação com nós mesmos, mas você pode estar se perguntando: e com relação aos outros? Existe uma forma saudável de se comparar com as outras pessoas? E sim, existe. E aqui entra uma contribuição muito importante de Alfred Adler. Aliás, se você chegou no canal por este vídeo, deixa eu só te dar uma pequena explicação. Nos conteúdos anteriores, a gente está analisando o livro A Coragem de Não Agradar, que apresenta uma conversa entre um jovem e um filósofo.
Esse filósofo segue a linha de pensamento de Alfred Adler, que foi um psiquiatra austríaco e criador da psicologia individual. Por isso estou trazendo a visão de Adler para aprofundar esse tema da comparação e entender como ela pode sim ser usada de maneira saudável em nossas vidas. Então, Adler afirma que todo ser humano ele nasce com sentimentos de inferioridade, que é algo natural e necessário. Esses sentimentos eles não são algo ruim. Pelo contrário, esses sentimentos eles podem despertar em nós o desejo de aprender, de crescer, de evoluir, de melhorar. Por exemplo, um bebê olha para os adultos e percebe que não sabe andar, que não sabe falar, nem se alimentar sozinho. Isso poderia gerar uma frustração, só que na verdade gera uma motivação para ele, porque o bebê olha para o pai ou para a mãe e é como se ele dissesse: eu quero fazer as coisas que eles fazem. E é aqui quando a comparação com o outro ela é saudável. Adler explica que olhar para alguém pode servir como uma inspiração. A comparação com o outro se torna positiva quando você faz perguntas como: o que essa pessoa faz que eu ainda não faço? O que posso aprender com essa pessoa? Como posso adaptar isso ao meu caminho? Nesse caso, a comparação ela cria admiração, ela desperta aprendizado, ela ajuda a estabelecer metas reais para a sua vida e ela pode encurtar o caminho do seu desenvolvimento pessoal. Aqui, a comparação não destrói, ela impulsiona. E essa forma de comparação costuma acontecer quando você geralmente olha para alguém que está alguns passos à sua frente, em um nível superior ao seu e que possui mais tempo de vida e mais experiência que você. Ou seja, é muito comum que essas pessoas mais velhas sejam seus pais, um professor, um treinador ou alguém que já trilhou o caminho que você ainda está começando. Por isso, esses modelos acabam se tornando fontes de motivação, fontes de inspiração e direcionamento, porque você enxerga neles uma possibilidade real de crescimento e não uma ameaça ao seu valor. O problema é quando os sentimentos de inferioridade eles viram o que ele chama de complexo de inferioridade, porque nesse complexo você olha para outra pessoa e pensa: eu nunca vou conseguir ser assim, ou então, isso prova que eu não sou bom o suficiente. Aí essa comparação ela te paralisa, te desvaloriza e te faz desistir do seu objetivo. E essa forma de comparação que destrói costuma acontecer quando você se compara com alguém geralmente da sua mesma faixa de idade, ou talvez até mais novo do que você, que geralmente são às vezes irmãos, os primos, colegas da escola, pessoas da vizinhança e principalmente os influenciadores das redes sociais. Aqui normalmente predomina a inveja, porque você cria uma sensação de: hoje ele tem carro, tem casa, tem uma família, tem isso, tem aquilo, e eu não tenho nada. E a gente ainda tem a mesma idade, então isso só pode significar uma coisa: que eu sou incapaz. E é nesse ponto que a comparação deixa de ser uma ferramenta de crescimento e passa a se tornar em autossabotagem e destruição de si mesmo. Eu vou tentar aqui fazer uma distinção para poder ficar mais claro a diferença entre essas comparações, entre a comparação saudável e não saudável. Desse lado vai ficar as características da comparação saudável, que é aquela quando existe apenas um sentimento de inferioridade, que te impulsiona para o crescimento. Desse outro lado, as características da comparação não saudável, quando o sentimento ele vira o complexo de inferioridade, que é o que pode te levar à ruína. Então, quando você pratica a comparação saudável, ela te inspira, te motiva. Na comparação não saudável, ela te diminui, te coloca para baixo. A comparação saudável te desperta para a ação. A não saudável te paralisa completamente. Na saudável, tudo se torna aprendizado. Na não saudável, vira uma autocrítica destrutiva. A comparação saudável, você vai sentir admiração de alguém. Na comparação não saudável, você
você vai sentir inveja de alguém. A comparação saudável faz você ficar em movimento constante, em busca do seu objetivo. A não saudável destrói o seu foco e suga as suas energias. Eu poderia passar muito mais tempo aqui, nesse ponto, fazendo essas comparações, dessas comparações saudáveis e não saudáveis, mas só quero finalizar essa parte com esse resumo bem simples para vocês. Quando a comparação é saudável, o seu pensamento vai ser: se ele conseguiu, eu posso aprender, eu posso melhorar, eu posso tentar, eu posso conseguir também. E você vai em busca disso. Quando a comparação não é saudável, o que você vai pensar é: nossa, ele sempre consegue, ele tem muita sorte. Ou talvez eu mesmo é que não tenho a capacidade de conseguir. Talvez eu não seja bom o suficiente. Se esse segundo pensamento começar a aparecer, pare imediatamente. Não alimente essa ideia. Não aceite esse tipo de diálogo interno. Identifique o que está te causando e corte isso de uma vez por todas da sua vida. Se são as redes sociais que te fazem sentir menor, pare de usar as redes sociais. Se é um perfil, pare de seguir esse perfil. Se é alguém que só te coloca para baixo, afaste-se dessa pessoa. Você não precisa conviver com coisas que te enfraquecem. Você não tem obrigação nenhuma de continuar consumindo algo que te destrói, que destrói a sua autoestima. Proteger sua mente não é uma opção, é uma necessidade. E um detalhe muito importante, a comparação saudável, ela não vai te acompanhar para sempre. Ela costuma ser só uma fase. No começo, quando você ainda está tentando descobrir o que quer, entender o seu caminho e ganhar motivação, comparar-se com alguém mais experiente pode te impulsionar, te ensinar e te mostrar que é possível. Mas com o tempo, chega um momento em que você passa a caminhar com as próprias pernas. Você já sabe o que você quer, já entende o que você precisa fazer e agora só precisa manter a constância e continuar fazendo o que você está fazendo. E quando esse momento chegar, algo curioso acontece. Muitas vezes você deixa de ser o que se compara e passa a ser a pessoa com quem os outros começam a se comparar. E para finalizar esse vídeo, queria te lembrar de uma coisa: você não precisa ser melhor do que o outro, você só precisa ser melhor do que você foi ontem. Comparação saudável não é sobre uma disputa, é sobre evolução. O caminho não precisa ser perfeito, só precisa ser contínuo. Então escolha crescer, escolha construir, escolha continuar. E se esse vídeo fez sentido para você, respira fundo e lembra: a sua história ainda está sendo escrita e quem segura a caneta é você. Se você chegou até aqui, queria te agradecer por ter assistido esse vídeo e eu reforço o convite que você possa deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, comenta aqui embaixo um ponto relevante desse vídeo, algo que você queira acrescentar para que a gente possa continuar comentando sobre esse assunto e continuar aprendendo sobre ele. E realmente muito obrigado por você ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.